Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15, uma complementação e uma continuação do que a gente viu na aula passada sobre os tecidos nervosos, sobre os neurônios. Hoje vamos entender como é a organização do sistema nervoso. Conteúdo referente ao capítulo 15, a partir da página 402. Nesse capítulo, os objetivos é para a gente identificar as principais estruturas que compõem esse sistema. Vamos correlacionar a estrutura com a sua função, de forma resumida, e também falar sobre as várias partes do sistema nervoso, diferentes funções. Também falar um pouco sobre arco reflexo, entender o que é isso. Tá? Gente, antes de mais nada, essa aula ela vai ser bem resumida, só para eu apresentar para vocês as estruturas, as classificações, e é recomendado que vocês façam uma lida cuidadosa do capítulo para compreender todas as definições e todas as funções, para a gente não se prolongar muito, não ficar se prendendo a definições, funções de cada etapa, tá bom? Falando de maneira geral, o sistema nervoso a gente conhece que ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele é dividido em basicamente três partes. Nós temos o cérebro propriamente dito, o tronco encefálico e o cerebelo. Toda essa estrutura aqui ela é composta, ela é chamada de encéfalo. Então, o sistema nervoso central, nós temos o encéfalo que continua com a medula espinhal, ok? Na terminação do sistema nervoso encefálico, aí termina-se com a medula espinhal. E esse encéfalo, a primeira parte nós temos o cérebro, que é dividido em telencéfalo e diencéfalo, ok? Telencéfalo, o nosso cérebro propriamente dito, aquilo que a gente enxerga, dividido em hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Nós temos os lobos de cada parte desse telencéfalo. Mais internamente, nós temos o diencéfalo, que é aqui que a gente encontra, por exemplo, o hipotálamo, aquele eixo hipotálamo-hipófise. Tá? Nós temos também o tálamo propriamente dito. Mais embaixo aqui do cérebro, nós temos o tronco encefálico, que é uma região de ligação do cérebro para a medula espinhal. Então, nesse tronco encefálico, nós temos o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Nós conhecemos, por exemplo, o bulbo, nós falamos sobre ele quando falamos de sistema respiratório, falando que o bulbo controla, por exemplo, a frequência respiratória. Tá? E as outras demais estruturas, elas têm uma certa função de interligação entre o centro cerebral com a medula espinhal. O cerebelo ele está aqui na parte posterior da nossa cabeça, na região que a gente conhece como nuca, né? E o cerebelo ele é basicamente responsável pelo equilíbrio para nos ajudar meio que nessa função de equilíbrio de sensações, tá? do ambiente. Quando falamos de sistema nervoso periférico, é aquilo que está partindo do sistema nervoso central, tanto da medula espinhal quanto da região encefálica. Tá? Temos alguns nervos que são chamados, que compõem o sistema nervoso periférico aqui da região encefálica, tá? E todos eles têm a sua função específica de estimular e de bloquear alguns movimentos, algumas sensações, algumas respostas, tá bom? Olha só, quando a gente fala aqui do nosso encéfalo propriamente dito, como eu estava falando para vocês, uma visão mais exterior, nós temos a parte anterior e a posterior do cérebro, tá? Aqui, de uma visão superior, nós temos as suas posição anterior, posterior aqui, medial. A gente pode dividir alguns lobos que compõem todo esse cérebro aqui, essa região mais à frente é o lobo frontal. Aqui nós temos o lobo parietal, o lobo occipital, que fica em cima do cerebelo, né? Na região da nuca também, e o lobo temporal, que fica mais na lateral da nossa cabeça, naquela região que a gente conhece como têmpora, né? Tem aquela dorzinha de cabeça daqui nas nossas têmporas. E se a gente fizer um corte transversal, longitudinal, melhor dizendo, nessa estrutura cerebral, nós podemos ver que ele tem uma diferente composição, até uma certa coloração diferente, que é devido à substância cinzenta e à substância branca. A substância cinzenta é composta por corpos celulares do neurônio, que a gente conheceu como a organização da célula nervosa. Nós vemos que tem corpo celular com dendritos e axônios.
E os corpos celulares eles se acumulam mais na região mais cortical, ou seja, na região mais externa do cérebro, formando essa substância cinzenta, enquanto que a região mais medular é composta pela substância branca, que é rico em dendritos e axônios desses neurônios, tá bom? E nós temos aqui no meio o corpo caloso, que faz a união entre esses dois hemisférios cerebrais. Seguindo aqui, falando mais da parte do sistema nervoso central, porém medular, nós vemos que a medula espinhal ela tem basicamente duas funções. Ela transporta as informações sensíveis do corpo, voltando e enviando essa informação para a região encefálica, e a resposta o retorno dessa resposta, né? Nós temos a resposta vindo do órgão de sentido para o encéfalo e essa resposta voltando do encéfalo para o corpo. E também a medula espinhal ela faz uma certa integração com alguns estímulos, não necessariamente levando para a região encefálica, para a região cerebral, que é o que a gente conhece como arco reflexo. Esse arco reflexo aqui são algumas respostas que o sistema nervoso nos dá, baseado com estímulos ambientais ou próprios estímulos do nosso corpo, tá? Então, não necessariamente é preciso que retorne ou envie essa informação, esse estímulo para a região encefálica, para que se haja a resposta. A nível medular, já é possível ter uma resposta, como aquele exemplo clássico que a gente faz o teste do martelinho no joelho, e quando se estimula o nervo motor aqui, ele manda a informação para a medula espinhal por meio de um neurônio aferente. Aqui nós temos uma sinapse com um neurônio eferente motor via raiz ventral da medula espinhal. E daí, esse neurônio motor ele estimula o músculo da coxa para fazer esse movimento da perna. E também tem uma relação de inibição do músculo do bíceps femoral aqui para ele relaxar, para inibir o estímulo desse músculo, tá? Então, o arco reflexo é basicamente isso, é uma resposta a nível medula espinhal, ok? Na medula também, quando a gente faz esse corte transversal, é possível ver a substância cinzenta e a substância branca devido às regiões do neurônio que se acumulam nessa região, ok? Então, a gente tem essa classificação também. Falando de sistema nervoso periférico, saindo um pouco do central, a gente pode classificar o sistema nervoso periférico em sensorial e sistema nervoso periférico motor. A parte sensorial, ela compreende alguns neurônios que levam a informação ao sistema nervoso central, que percebem o estímulo do ambiente e leva para esse sistema nervoso central. E a divisão motora do sistema nervoso periférico ela pode ser dividida em sistema nervoso periférico somático e autônomo. Esse sistema nervoso periférico somático controla aquelas ações voluntárias que nós temos ao nosso corpo, como o estímulo da musculatura estriada esquelética, que a gente controla na movimentação do nosso corpo. Enquanto que a parte motora do sistema nervoso periférico autônoma controla aqueles movimentos que são involuntários, ou seja, autônomos, como o próprio nome já diz, como a musculatura cardíaca, aquele músculo que a gente sabe que ele tem contração involuntária, e também movimentos peristálticos do nosso trato gastrointestinal, por exemplo, movimentos de secreção, liberação de alguns hormônios, algumas enzimas, enfim, é toda controlada pelo sistema nervoso periférico autônomo, beleza? Olha só, e aqui nós vemos uma organização do sistema nervoso autônomo que podemos separá-lo em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Essas duas estruturas, essas duas classificações, elas trabalham basicamente, na maioria dos casos, de forma antagônica, ou seja, o sistema nervoso simpático vem para estimular uma determinada região e uma determinada resposta, e o sistema nervoso parasimpático ele vem para meio que inibir a ação do simpático. É como se fosse o simpático atua e o parasimpático para o simpático. Tá pegando? Então, olha só. Por exemplo, numa situação de fuga, assim, a gente tá lá sei lá, no meio do mato e daqui a pouco aparece uma cobra. Gente que tem medo de cobra, né? Aí, o que é que vai acontecer? O seu corpo vai identificar aquele estímulo externo, vai ativar algumas centrais, alguns receptores
do sistema nervoso periférico, que vai levar a informação para o sistema nervoso central. E daí vai começar uma resposta, por exemplo, a liberação de noradrenalina, que vai ativar a liberação de adrenalina. Aí isso aumenta o batimento cardíaco, dilata vaso sanguíneo, aumenta a frequência cardíaca, frequência respiratória também. Tá? Tem toda dilata a pupila, tem todas várias respostas a esse estímulo que são controladas pelo sistema nervoso simpático. E o sistema nervoso parasimpático ele vai atuar quando a gente sair daquela situação de perigo, por exemplo, quando a gente vê que já pode ficar mais tranquilo. Então, tem inibição de toda essa via de acetilcolina, de adrenalina, perdão, com liberação de acetilcolina que vai trazer aquela sensação de repouso, de equilíbrio, de calma. Então, vai, por exemplo, contrair a pupila, vai reduzir o batimento cardíaco, diminuir as vias bronquiais respiratórias, tá? Vai voltar a funcionar o trato digestório, porque nessa situação de estresse, né, de situação de fuga, vai bloquear todas essas vias para a gente não perder energia, por exemplo, com o movimento peristáltico, com digestão. Tudo isso, toda a energia vai ser condicionada para a nossa fuga, para algumas situações que precisam de uma resposta imediata, tá? Quando tem a situação de equilíbrio, de descanso, aí atua o sistema autônomo parasimpático, certo? Então a gente vê que basicamente eles atuam de formas antagônicas, mas nem sempre é isso, como a gente tem, por exemplo, o sistema reprodutor, no caso o sistema reprodutor masculino, em que o sistema nervoso autônomo parasimpático promove a ereção, enquanto que o simpático promove a ejaculação. Então eles agem meio que de forma completando a ação do outro, sabe? Então, eles têm uma ação conjunta, não necessariamente antagônica entre si. E dá para a gente perceber aqui as regiões de ancoragem no sistema nervoso central desse periférico autônomo aqui. Por exemplo, o parasimpático tem a origem aqui tronco sacral, certo? A gente vê na região do tronco encefálico a sua já está ancorado aqui, e na região do sacro também, lá no finalzinho da coluna vertebral. Enquanto que o sistema nervoso simpático ele tem a sua inserção mais na região torácica e lombar. Então, a gente tem essa origem aqui, tóraco-lombar ou torácico-lombar. Beleza, gente? Então, é só para vocês entenderem, para reconhecer todo esse agrupamento, essa organização. A gente finaliza nossa aula por aqui. Dê uma lida com carinho nesse capítulo, certo? Que a gente conversa mais sobre ele na nossa próxima aula. Lá no Portal Eleva também tem umas questõezinhas para a gente praticar sobre isso, ok? Então, nós ficamos hoje por aqui. Um abraço para vocês e até a próxima.